Oi, hoje eu quero começar a nossa conversa com a seguinte pergunta: quem tem o poder de dar nome às coisas? Parece uma pergunta simples, mas ela está no centro de uma das discussões mais importantes da política internacional contemporânea. Recentemente, o governo brasileiro voltou a enfatizar a soberania nacional diante das discussões sobre a possibilidade dos Estados Unidos classificarem organizações criminosas brasileiras, como o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Muitas análises se concentram na segurança pública, outras se concentram no direito internacional. Mas eu quero propor uma reflexão diferente. Uma reflexão sobre linguagem, poder e soberania. Porque antes de ser uma disputa jurídica, política ou policial, essa também é uma disputa sobre quem possui legitimidade para definir a realidade. O linguista e filósofo Valentin Voloshinov, ele afirmava que o signo ideológico é o lugar onde se materializam as disputas sociais. Isso significa que as palavras não são recipientes neutros. As palavras são arenas de luta. Quando alguém utiliza termos como democracia, liberdade, segurança, terrorismo, soberania, enfim, não está apenas utilizando termos que descrevem o mundo. Quando alguém utiliza esses termos, está tentando organizar o mundo segundo determinados valores. Então, por isso, a pergunta não é apenas: o PCC e o Comando Vermelho são terroristas? A pergunta anterior, que deve ser feita primeiro, é quem possui autoridade para definir o significado político da palavra terrorismo. Ao longo da história, impérios, estados, instituições internacionais sempre exerceram poder por meio da nomeação. Nomear é classificar. Classificar é enquadrar. E enquadrar é governar. Quando o Estado define determinado grupo como terrorista, essa classificação produz consequências jurídicas, econômicas, diplomáticas, militares, enfim. O nome não fica preso ao dicionário. O nome produz realidade. Então, nesse sentido, a classificação não é apenas um ato linguístico, é um ato político. Aí aqui a gente pode dialogar com Pierre Bourdieu. Porque Bourdieu argumentava que certas instituições possuem um poder simbólico suficiente para fazer com que as palavras sejam reconhecidas como legítimas. Nem todos podem nomear com a mesma eficácia. Então, quando uma pessoa comum fala, produz efeitos limitados. Mas quando o Estado fala, produz efeitos maiores. E quando uma potência global fala, os efeitos podem atingir todo um sistema internacional. Então, a gente costuma pensar a soberania apenas como um controle territorial. Mas isso não é suficiente. O jurista e filósofo político Carl Schmitt, ele observava que soberano é aquele que decide sobre a exceção. Eu quero ampliar um pouco essa reflexão. Porque talvez soberano também seja aquele que consegue definir os significados legítimos do seu espaço político, dentro do seu espaço político. Sob essa perspectiva, a reação brasileira não diz respeito apenas ao combate ao crime organizado.
ela também expressa uma preocupação com algo que é mais profundo. Quem é que possui legitimidade para enquadrar juridicamente fenômenos que ocorrem dentro do território brasileiro? A questão envolve menos o crime em si e mais a autoridade para classificá-lo. Aí aqui a gente entra no terreno dialógico, né? Particularmente interessante. Porque para Mikhail Bakhtin, nenhum discurso existe isoladamente. Todo enunciado responde a outros enunciados, é responsivo. Todo discurso é constituído por outras vozes. Então, quando um governo fala em soberania, ele responde a uma tradição histórica. Quando autoridades norte-americanas falam em terrorismo, também respondem a uma tradição histórica. Então, a gente não está diante de duas palavras. A gente está diante de dois horizontes discursivos. Duas formas de interpretar a realidade. O conflito, ele não ocorre apenas entre governos. Ele ocorre entre vozes sociais. Então, também tem algo curioso que é importante a gente destacar no sistema internacional. Porque não existe um consenso absoluto sobre o conceito de terrorismo, a definição de terrorismo. Parece até surpreendente, né? Porque é uma palavra tão utilizada, tão poderosa, que é um objeto de disputas conceituais, né? Mas por que isso? Porque definir terrorismo significa definir quem é legítimo, quem é ilegítimo, quem pode usar a força, quem deve ser combatido, quais instrumentos jurídicos podem ser utilizados. Em outras palavras, definir terrorismo é distribuir poder. E distribuir poder produz controvérsia. Agora eu vou fazer uma pergunta desconfortável. Porque quando uma potência global nomeia algo, a gente está diante de uma descrição da realidade ou diante de uma construção de uma determinada realidade? A pergunta não pretende negar a existência do crime organizado, muito menos relativizar a violência. A questão é outra. A questão é compreender que toda classificação política carrega interesses, valores, visões de mundo e projetos de poder. É justamente isso que autores como Voloshinov nos ensinam. Nenhum signo é inocente, nenhuma palavra é neutra, nenhuma nomeação é completamente desinteressada. Talvez o conceito de soberania esteja passando por uma transformação silenciosa. Durante séculos, a soberania foi associada principalmente a fronteiras. Hoje, talvez, ela esteja cada vez mais associada à possibilidade de produzir narrativas legítimas. Quem controla os significados, controla parte importante do poder. Quem controla as classificações, controla parte importante da realidade política. Então, quem controla os enquadramentos, controla parte importante das decisões futuras. Por isso, as disputas contemporâneas não acontecem apenas em campos de batalha. Elas acontecem também nos discursos, nos relatórios, nas plataformas digitais, nos organismos internacionais, nos pronunciamentos oficiais, nas notas oficiais e até mesmo nas palavras aparentemente mais comuns. E até mesmo na legislação. Eu quero terminar voltando para a primeira pergunta que eu fiz. Quem tem o poder de dar nome às coisas? Porque talvez a grande questão não seja apenas se determinado grupo é terrorista, é criminoso ou insurgente, mas talvez a questão mais profunda seja quem possui autoridade para decidir isso. E mais, com essa autoridade, como essa autoridade é construída,
como essa autoridade é reconhecida e como ela pode ser contestada. A soberania não é apenas um tema jurídico, não é apenas um tema diplomático, não é apenas um tema militar. Ela também é uma disputa permanente pelo direito de produzir significados legítimos sobre o mundo. Se Bakhtin e Voloshinov estiverem corretos, essa disputa jamais tem fim. Porque toda palavra importante da vida política continua sendo uma arena onde diferentes vozes sociais lutam para definir o que conta como verdade, legitimidade e o que conta como poder. Quando ouvimos a palavra terrorismo, a gente está ouvindo uma definição objetiva da realidade ou a gente está ouvindo uma voz tentando prevalecer sobre outras vozes? Talvez a resposta a essa pergunta diga muito sobre o funcionamento da atual política internacional. É isso.